Bom dia, alunos da turma Iagro 11. Na aula de hoje, a gente vai tratar da anatomia comparada do sistema digestório de monogástricos e poligástricos. Durante as aulas presenciais, ainda no mês de março, a gente fez uma aula sobre anatomia do aparelho digestório. Hoje, a gente vai relembrar um pouco do que é o aparelho digestório. Vai demonstrar como que esse aparelho digestório é composto em algumas espécies de animais e vamos finalizar com a comparação entre animais monogástricos e animais poligástricos. Relembrando então a composição do sistema digestório, a gente encontra a boca, por onde o alimento entra no sistema digestório, o esôfago, que é um órgão muscular com a função de levar o alimento da boca até o estômago, pelos movimentos chamados movimentos peristálticos. Esses movimentos acontecem devido à musculatura do tipo lisa, que envolve o esôfago. Após passar pelo esôfago, esse alimento vai chegar ao estômago. E aí, a gente tem dois grupos principais de animais que são caracterizados de acordo com a composição ou a apresentação anatômica dos seus estômagos. O primeiro grupo de animais são os animais monogástricos. São os animais que têm apenas um estômago. Entre eles, a gente inclui aí os humanos, né, que são do reino animal, os cães, os suínos, as aves, principalmente as galinhas, que são as aves trabalhadas aí na produção animal a partir do terceiro bimestre desse ano. E o outro grupo de animais são os animais chamados poligástricos. Eles têm 4 estômagos. Alguns autores falam em 4 câmaras, mas a gente vai tratar nessa disciplina como 4 estômagos para facilitar a diferenciação de animais monogástricos com um estômago e poligástrico com 4 estômagos. Esses 4 estômagos são rumen, retículo, omaso e abomaso. Rapidamente eu vou explicar que o rumen é o local onde ocorre a fermentação do alimento. O retículo, ele tem uma função basicamente de passagem entre o rumen e o omaso. No omaso ocorre a absorção de líquido e no abomaso ocorre a digestão, principalmente das proteínas, já que os carboidratos foram digeridos aqui no rumen. A gente vai ver ainda mais à frente na aula. Depois de passar pelo estômago, os alimentos chegam ao intestino. E esse intestino ele é dividido em intestino delgado, onde ocorre a digestão e a absorção de nutrientes, principalmente nutrientes. A gente vai ver que o intestino delgado ele consegue levar esses nutrientes que estão dentro desse tubo chamado intestino delgado para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai ser distribuído para todos os órgãos que precisam de cada um desses nutrientes. Lembrando que os nutrientes principais são carboidratos, gorduras, proteínas, sais minerais e as águas. A água. Lembrando também das vitaminas. E o intestino grosso, que basicamente tem a função de absorver a água proveniente de todo esse processo que ocorre da digestão dentro do estômago e do intestino delgado. Para dividir o intestino delgado do intestino grosso, nos humanos a gente tem um órgão chamado apêndice. E basicamente nos seres humanos a gente só lembra que existe o apêndice quando ocorre a inflamação desse órgão, que é a apendicite. Já nos animais que utilizam esse órgão que está na divisão entre o intestino delgado e o intestino grosso, chamado ceco, nesses animais,
essa câmara vai ser importante para digerir a celulose. Quais são os animais que utilizam o seco para digerir a celulose? Os coelhos, os suínos, os equinos. E a gente vai ver a imagem dos equinos e dos suínos mais à frente. Compõe ainda o sistema digestório as glândulas anexas, principais: fígado, pâncreas. Tá? Lembrando lá da aula presencial, o fígado secreta bilis, que vai digerir as gorduras, que também tem o sinônimo de lipídio. Essa bilis vai ser armazenada dentro da vesícula biliar, que comumente ou popularmente é conhecida como fel, aquele líquido verde que quando alguém está tratando aí, de repente, uma galinha em casa, vai ver uma bolsa verde conectada ao fígado que armazena a bilis. E o fígado, todo o tecido do fígado, sua composição, pode armazenar o glicogênio, que no reino animal é a forma de armazenamento dos carboidratos. Então, a gente constituindo o corpo do animal, tem lá a parte mineral que compõe os ossos, tem a parte proteica que vai compor vários tecidos. Entre esses tecidos, os músculos e os músculos esqueléticos, tem as gorduras compondo os órgãos, os tecidos gordurosos, como o tecido adiposo, formando hormônios, diversas funções, e o glicogênio ele vai ser então a forma de armazenamento dos carboidratos nos animais. Nas plantas, os carboidratos podem ser armazenados de diversas formas, no formato de amido, no formato de celulose, que é um polissacarídeo, e a gente vai ver até que existem animais que têm essa função específica de digerir a celulose, coisa que o ser humano não tem essa capacidade, por exemplo. Outra glândula anexa é o pâncreas. Ele tem a função de secretar o suco pancreático. Esse suco pancreático, ele digere as proteínas e, junto com a bilis, eles vão agir lá dentro do intestino delgado, na primeira parte do intestino delgado. O intestino delgado, relembrando, é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Então, o intestino delgado, repetindo, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. E a secreção do fígado e do pâncreas vai ser despejada dentro do duodeno e vai auxiliar na digestão da gordura pela bilis e das proteínas pelo pâncreas. Afinal de contas, por mais que seja importante que a gente consuma proteína, nós não absorvemos as proteínas. Nós vamos absorver o produto da digestão das proteínas, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão ser absorvidos pela corrente sanguínea e dentro das nossas células, aquela região central da célula que a gente estudou na aula, que é o núcleo, ele vai conter a informação genética de quais as proteínas nós vamos produzir e cada célula vai produzir a proteína que ela precisa. Pode ser uma proteína, por exemplo, que vá participar da constituição dos músculos, por exemplo. Outra função do pâncreas muito importante é produzir 2 hormônios, que eu vou dar destaque aqui: a insulina e o glucagon. A insulina é o hormônio que leva a glicose para dentro das células. Então, essa glicose, ela veio da alimentação dos animais, pode vir de fonte fonte de amido, por exemplo, que a gente vai ingerir. E aí, na corrente sanguínea, vão ser disponibilizados alguns açúcares, com destaque para a glicose.
Só que essa glicose só entra na célula se esse hormônio, chamado insulina, mandar, entre aspas. A insulina vai fazer com que a glicose entre na célula. Algumas pessoas têm a deficiência da insulina. A gente já trabalhou na sala de aula e vocês já ouviram, dentro da disciplina produção animal, a gente falar que as pessoas que têm deficiência de insulina desenvolvem uma doença chamada diabetes. Essa diabetes pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é aquela diabetes que a pessoa já nasce sem a capacidade de produzir insulina. E a diabetes tipo 2 é aquela doença que desenvolve geralmente quando a pessoa vai envelhecendo e o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina. E aí ela desenvolve a doença chamada diabetes tipo 2. A consequência da falta de insulina é o aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea, porque como a glicose não vai entrar para as células, ela vai ficar circulando no sangue. E aí tem outras consequências que não são tema da aula agora. O glucagon é um hormônio que vai agir lá no fígado, fazendo com que o fígado libere o glicogênio. E se o glicogênio é uma forma de armazenamento dos carboidratos, quer dizer que esse glicogênio vai liberar carboidratos para a corrente sanguínea, que, por exemplo, como a glicose. Então, o glucagon tem essa função. Agora nós vamos detalhar qual então é a função do aparelho digestório. Preparar o alimento para que seja utilizado na formação e substituição de células e dos tecidos próprios do corpo e para disponibilizar energia necessária para a manutenção. Então, a digestão ela é fundamental aí para que o animal viva e viva bem, seja acordando todos os dias, caminhando, fazendo as atividades dele, como produzindo aqueles produtos de interesse humano, leite, carne, ovos, o mel, a própolis, a cera. Para que esses animais produzam, eles precisam se alimentar e que esse alimento passe pelo sistema digestório. E o que vai acontecer lá dentro do sistema digestório? Esse daqui é o processo da digestão, pessoal. O alimento entra pela boca do animal, passa pelo esôfago, dentro do estômago, chega ao estômago, dentro do estômago começa o processo de digestão. Esse processo de digestão vocês já viram lá no ensino fundamental, ou pelo menos é tema do ensino fundamental, então vocês deveriam ter visto que a digestão começa no estômago, dentro do estômago ocorre a secreção do suco gástrico, então o alimento ele é mastigado na boca, ocorre a salivação, passa pelo esôfago, chega ao estômago. No estômago ele sofre a ação do suco gástrico. O suco gástrico tem uma ação muito importante em cima das proteínas, mas quando ele vai chegar no intestino delgado, esse suco gástrico, que tem um pH extremamente baixo ou um pH ácido, ele vai sofrer um processo aqui no intestino delgado de alcalinização e esse suco gástrico não vai mais funcionar. Quem vai funcionar aqui para digerir as proteínas é o suco pancreático, que a gente falou no slide anterior. E aqui, então, no intestino delgado, além da digestão, ocorre já a absorção, passando os nutrientes de dentro do intestino delgado, que a gente pode chamar também de luz do intestino delgado, passa da luz do suco do intestino delgado para o sangue. E ocorre também a secreção. Secreção do que ocorre no intestino delgado? Vamos dar destaque para a secreção que vai vir das glândulas anexas. Secreção de suco pancreático e secreção da bilis. E aí, chegando no intestino grosso, basicamente ocorre a absorção de água, que pode voltar para a corrente sanguínea, formação do bolo fecal e eliminação então desses alimentos que foram processados no formato das fezes, pelo ânus. Muito bem, turma. Vamos agora ver a ilustração do sistema digestório, já comparando o sistema digestório dos humanos
com o sistema digestório de um animal doméstico aqui, tá? Então, os humanos têm lá a boca, o alimento cai na faringe, passa pelo esôfago, chega no estômago, e aqui no estômago sofre a ação do suco gástrico, como a gente viu, passa por intestino delgado. Ó, intestino delgado aqui representado em laranja, ele é dividido em duodeno, jejunum e íleo. Ocorre todo aquele processo que a gente viu no slide anterior e recebe as secreções do fígado, onde também tem a vesícula biliar, que armazena a bilis, e do pâncreas. O intestino delgado vai receber a secreção do suco pancreático, principalmente. Bom, e os hormônios? Esses hormônios que saem do pâncreas, no caso da insulina e o glucagon, eles vão para a corrente sanguínea, tá, pessoal? Esses hormônios não vão cair dentro do intestino. Então, o alimento sai do intestino, vai cair aqui no intestino grosso, tá? Intestino grosso. Nos humanos tem aqui o apêndice, que nos animais a gente vai ver mais à frente que é o seco. Passa pelo cólon, que são parte do intestino grosso. Cólon ascendente, cólon transversal, cólon descendente, reto e ânus. E aqui no cachorro, bem semelhante, ó. Boca, esôfago, estômago. O estômago do cão é bem semelhante ao nosso. Do estômago vai cair aqui no intestino delgado. Intestino delgado, que são duodeno, jejunum e íleo. E do intestino delgado vai passar aqui para o intestino grosso. O intestino grosso é dividido em seco e cólon, sendo o cólon ascendente, transverso e descendente, reto e ânus. Bem semelhante. O cão também tem vesícula biliar igual ao ser humano, tá? Mais outros dois exemplos aqui de animais que só têm um estômago, são animais monogástricos. Então temos aqui os equinos, que também poderiam ser os asininos. Os equinos são os cavalos femininos, as éguas. Os asininos é o jumento e a jumenta. Também a gente pode incluir no grupo dos asininos aí o cruzamento entre duas espécies, que são os equinos e os jumentos e os asininos. Cruzamento entre equinos e asininos vai chegar aos muares, né? São os burros, né? E as mulas. Bom, e aí o equino vai engolir o alimento, né? Ocorreu a mastigação, engole o alimento, passa pelo esôfago, chega ao estômago. No estômago ocorre também um pouco da digestão aí, presença de suco gástrico, vai chegar até o intestino delgado. Ele tem intestino delgado com duodeno, jejunum e íleo. Bom, chegando no intestino delgado, qual o alimento do equino? O alimento do equino são as gramíneas. Ele come gramíneas, basicamente, ou popularmente chamado de capim. Então, ele vai precisar digerir o principal nutriente encontrado na gramínea, que é a celulose. Só que, para que ele ocorra a celulose, ele vai usar aqui uma parte do intestino grosso chamado de seco, que nos humanos seria o apêndice. O seco do equino ele é bastante desenvolvido, ele é grande. Então, ocorre uma fermentação dentro dessa câmara, onde a celulose vai ser digerida e vai levar para a corrente sanguínea, após a digestão, o nutriente que é o carboidrato. Passando da digestão no seco, então cai nas outras partes do intestino grosso, que é o cólon, né? Cólon, aquela dividida em 3 partes que eu já falei anteriormente. Reto, a formação das fezes, e sai pelo ânus, tá? Então aqui outra ilustração, ó, estômago, cólon, duodeno, a gente já falou. Os suínos, a gente vê aqui também o seco bastante desenvolvido, sendo que também é um animal monogástrico, só tem um estômago, e ele tem uma dieta semelhante dos humanos no que se refere aí aos alimentos que ele come. Ele pode comer alimentos de origem animal ou alimentos de origem vegetal, né? Ele está numa classificação como os humanos, e vamos colocar até os cães como sendo onívoro. Onívoro são aqueles animais que comem alimentos de origem vegetal e de origem animal. Os cães, por que eu estou falando que os cães são onívoros? Se a gente sempre ouviu falar que os cães são carnívoros, a gente vai encontrar lá, até na classificação taxonômica dos cães, que eles são carnívoros. Eles são da ordem carnívora.
Beleza. Só que eles comem alimentos diversos. Você vai ver que um cão doméstico ele vai comer um macarrão, um arroz, né? São fontes de carboidratos. Até na própria composição da ração dos cães, vocês vão ver lá, se vocês tiverem um pacote de ração em casa, vocês vão ver que tem, por exemplo, pode ter arroz, pode ter milho. Então, esses alimentos são alimentos de origem vegetal, tá? Aqui, bem legal ilustrar o aparelho digestório das aves. Porque o aparelho digestório das aves, ela é considerada um animal, a galinha é considerada um animal monogástrico. Apesar disso, esse estômago dela, ele tem, vamos colocar, o sistema digestório dela tem estruturas que é como se fosse compartimentalizada, mas não chega a ter mais de um estômago, tá? O papo é um local de armazenamento do alimento, o local onde vai ter ação da saliva, esse alimento vai amolecer, vai passar pelo proventrículo e pela moela, locais de trituração desse alimento. Por isso, quando a gente vai limpar a moela, a gente vê lá que tem até a presença de areia, né? E é um órgão musculoso que serve de alimento específico. A gente pode juntar várias moelas e fazer uma comida só de moela, né? E aí, então, ocorre a trituração aqui e da moela vai cair no intestino delgado, que vai ter a mesma função dos outros animais. O intestino delgado continua a digestão e ocorre a absorção de nutrientes. O seco da galinha, está escrito seca, aqui a gente deveria corrigir, seco. Esse seco é um local de fermentação dos alimentos, principalmente aí daqueles alimentos fibrosos que têm a celulose, tá? Então, pessoal, o estômago da galinha, vamos colocar como sendo assim, ele vai ter essa composição aqui, papo, proventrículo e moela. Cai do estômago dela, que é um animal monogástrico, no intestino delgado. Também tem glândulas anexas, fígado e pâncreas. Faltou representar aqui a vesícula biliar. A galinha tem vesícula biliar, popularmente conhecida como fel, que vai produzir aí vai armazenar a bilis produzida no fígado. Também tem pâncreas, produção de insulina e glucagon, igual os animais mamíferos que a gente viu à frente. E o próximo grupo de animais que a gente vai ver são os animais ruminantes, também chamados animais poligástricos. Poligástricos por quê? Porque eles têm 4 estômagos, ou 4 câmaras, um estômago dividido em 4 câmaras, podemos colocar assim também, tá? As câmaras são rumen, retículo, omaso e abomaso. Então, esse animal, ele que é um animal poligástrico, ele pratica também um processo digestório chamado ruminação. A ruminação é o seguinte: esse animal ele vai apreender os alimentos. A vaca, ela consegue arrancar a grama ou o capim com a língua. Com a língua, então, vai levar esse alimento à boca, ocorre a mastigação, salivação. Para vocês terem ideia, a vaca produz mais de 100 litros de saliva por dia. E aí ela engole. Engoliu, chega aqui no rumen representado em laranja, aqui. No rumen, esse alimento ele é armazenado enquanto essa vaca está engolindo o alimento. Vai lá, arranca a grama, entre aspas, ou ela vai, o termo correto é apreender esse alimento, mastiga, engole. Chegando aqui no rumen, pessoal, esse alimento começa a sofrer um processo de fermentação e ação de micro-organismos que estão aqui no rumen, que tem bactérias, é claro, mas principalmente protozoários que eles ajudam a digerir a celulose. Só que no primeiro momento, essa mastigação ela foi grosseira. A vaca conseguiu mastigar esse alimento até que esse capim tenha 1 ou 2 centímetros. Só que para que ocorra a melhor digestão mesmo, esse alimento ele precisa ser mastigado novamente. E aí esse animal ele vai parar em algum local, vai deitar e vai ela vai fazer com que esse alimento volte novamente à boca, com um processo chamado de regurgitação.
Então ele vai regurgitar o alimento, vai voltar lá para a boca, ocorre a mastigação, volta para o rumen, do rumen vai para o retículo também ajuda nesse processo aí de fazer com que o alimento volte à boca. E aí esse alimento é novamente digerido no rumen, passa pelo retículo. O omaso também é chamado comumente de folhoso. Algumas pessoas quando vão ao açougue, chega lá, eu quero o livrinho. Então é um compartimento com várias ondulações, reentrâncias, que tem a função de absorver a água, essa grande quantidade de água que tinha no rumen. Então imagina que o rumen aí ele vai ter um volume de 40, 60 litros e esse alimento todo que está no rumen ele vai passar pelas outras partes do estômago, como por exemplo o retículo omaso e finalmente o abomaso, que a gente chama como estômago verdadeiro, sendo que o volume desse omaso aqui ele é reduzido. O abomaso tem um volume aí de 1,5 litro, 2 litros, e é onde ocorre também a chamada digestão verdadeira. Nesse momento aqui, não só vai ser digerido a celulose como ocorreu lá no rumen, como vão ser digeridas aqueles micro-organismos que estão lá no rumen e vão ser fontes de aminoácido para o ruminante. Saindo do abomaso, aí já não tem mais particularidade desse trato digestório, o aparelho digestório. Ele se assemelha aos monogástricos. Ele vai passar pelo intestino delgado, que é o duodeno, jejunum e ilho, e depois vai chegar até o intestino grosso, reto e ânus. Sendo que aí anexo ao intestino delgado tem as glândulas fígado e pâncreas, fígado representado em vermelho aqui e o pâncreas representado em amarelo, como se fosse quadriculado aqui. E a gente vai ver aqui, para finalizar a aula, vocês veem, tá descrito aí a função de cada parte do intestino dos 4 estômagos. O rumen, destaque aí para a digestão da celulose. O retículo trabalha na regurgitação e na eructação, que é como se fosse o arroto desses animais. O omaso, absorção de água e de alguns gases que são produzidos durante a fermentação lá no rumen. O acetato e o propionato, propionato e butirato, que são fontes de produção de energia para esse animal também. Depois vão ser transformados em fontes de energia para os animais. O abomaso, que é o 4º estômago, ele secreta ácido clorídrico, da mesma maneira que o estômago dos monogástricos, mata os micro-organismos e faz a digestão peptídica, quer dizer, a digestão das proteínas de micro-organismos, facilitando depois a absorção dos aminoácidos. Finalmente, eu deixo aqui um exercício de fixação para vocês. Desenhem os sistemas digestórios do cão e da vaca lado a lado e aponte os órgãos e estruturas que são semelhantes. Quer dizer, você vai pegar uma folha de papel, vai desenhar o sistema digestório do cão. Do outro lado, vai desenhar o sistema digestório da vaca. Aqui no meio você vai colocar boca, aí puxa uma seta para a boca do cão, uma seta para a boca da vaca. Aí esôfago, uma seta para o esôfago do cão, uma seta para o esôfago da vaca. E assim vai, passando pelas glândulas anexas até chegar no ânus desses animais aí. Vocês vão desenhar e vão me enviar como exercício de fixação para que a gente possa compor a avaliação do primeiro bimestre de vocês. Tá, turma? Muito obrigado e até a próxima aula.